Galera, hoje eu trago para vocês a história de um zagueiro raiz e não tinha conversinha e é campeão do mundo, Ronaldão. Bom, o Ronaldão, para começar, ele era canhoto, né? Teve seu início no futebol ali da Várzea, mais precisamente na Pauliceia, um bairro de São Bernardo do Campo, onde ele morava ali, né? Próximo e tudo, e jogava num campo ali. Ele jogava na defesa, né? Zagueiro, lateral, tudo que fosse essas posições aí de defesa, menos goleiro, ele estava atuando. E através de um diretor desse clube que ele atuava na Várzea, ali na Pauliceia, ele conseguiu um teste em Rio Preto. Porque esse diretor parece que tinha um irmão ou um primo lá, e aí falou bem do Ronaldão para ele foi para lá fazer um teste. Bom, então, ele fez o teste, passou e ficou um tempinho lá. Mas ele teve que voltar para São Paulo, porque o Ronaldão ele trabalhava, né? Trabalhava numa metalúrgica, tinha os seus compromissos, mas o sonho dele era jogar futebol. E como ele conseguiu, ele voltou, isso ele tinha 17 anos, tá? Para pedir as contas onde ele trabalhava e se dedicar somente ao futebol, porque esse era o grande sonho dele, né? E aí ele vem, se despede dos amigos ali da firma, da empresa e volta para Rio Preto para continuar a sua história. Bom, por lá ele fez boas atuações, né? Acabou chamando a atenção do São Paulo. E ele chega no São Paulo com 18 para 19 anos. Então em Rio Preto ele fica pouquíssimo tempo, aproximadamente um ano aí, né? E aí quando ele chega no Tricolor, ele teve que esperar um pouco, porque a zaga era só formada por Oscar e Dario Pereira, mais ninguém. Então, era uma baita concorrência, ele tinha que esperar um tempo, ainda era menino, e estava ali esperando sua oportunidade. Mas isso foi bom também para ele, porque foi uma escola, né? Aprender com Oscar e Dario Pereira, cara, uma baita dupla de zaga, então ele acabou pegando uma experiência e até chegar a vez dele. A estreia dele foi como volante, né? O mestre Tele Santana colocou ele de propósito naquela posição e sempre pedia para que ele batesse com a perna direita, porque como era o ponto fraco dele, né? Dar tapa, fazer cruzamento, inversão, então o Tele obrigava ele a bater com a direita. E cara, deu muito certo. Pois esse, como era o ponto fraco dele, o Tele ficou insistindo até ele aperfeiçoar. Como ele aperfeiçoou isso, no jogo de estreia que ele fez, né, que era volante, estreou contra o Grêmio, o jogo foi 2-0 e o primeiro gol foi do Ronaldão de perna direita. Bom, aí o Ronaldão foi crescendo de produção dentro do São Paulo, né? Virou um dos pilares da defesa, depois que, vamos dizer assim, os seus concorrentes Oscar e Dario saiu, né? Ele assumiu ali e ficou. Basicamente, de 90 a 94, ele mandava na zaga ali, né? Com várias duplas de zaga boa, Antônio Carlos, depois chega outros também, e aí ele foi se consolidando ainda mais. Ganhou títulos importantes, né? Era um dos pilares da defesa, então, cara, era muito bom ver o Ronaldão jogar. Porque era um cara que sabia marcar, sabia jogar, chegava firme, mas não era maldoso, sabe? Não era desleal. Era o jeito dele. Ele tinha um porte físico muito bom também. Bom, o Ronaldão faz parte de uma história muito vitoriosa do São Paulo, né? Os títulos mais importantes aí, 2 mundiais e 2 Libertadores, né? Ainda teve entre outros aí, mas esses dois em específico, esses quatro em específico, né? Marcaram o nome dele e o nome de todos aqueles que jogaram com ele naqueles anos no tricolor paulista. E aí isso fez com que ele começasse a se destacar mais ainda e recebesse algumas propostas. Na época, ele tinha uma proposta do Raio Vallecano da Espanha e do Torino da Itália. Só que naquela época os jogadores não tinham muita, vamos dizer assim, liberdade ou muito direito, vamos dizer assim, né? A Lei Pelé ainda não existia. E aí ele ficava meio que à mercê do clube. Então, o clube sabia que ele tinha essas propostas, mas o Shimizu Pulse do Japão, que na época era treinado pelo Leão, atravessou o negócio, pagou a multa rescisória e levou ele para o Japão. E aí, cara, ia começar uma história muito interessante. Bom, a história é o seguinte, naquela época, né, anos 90, isso aí foi em 94, não tinha, a internet não era tão desenvolvida, as coisas a gente só sabia quando assistia TV, lia um jornal ou recebia ligação de alguém, né? Em 94, quando o Brasil, né, vai para a Copa e tudo, o Ricardo Rocha se machuca. E aí quem é convocado? O Ronaldão. Além dele ir para a seleção, né, e ser tetracampeão mundial, ele é o primeiro jogador que atuava no Japão a ser convocado e campeão para uma seleção. Cara, isso é demais, um feito inédito, vamos dizer assim, né? E ele conseguiu também abrir portas para outros jogadores, né, que depois da Copa começaram a ver um Japão
como uma oportunidade também para jogar e, claro, fazer independência financeira. Bom, já em 95, ele campeão do mundo, ele volta para o Brasil para atuar no Flamengo, né? O Flamengo estava no seu centenário naquele ano e o Ronaldão participa ativamente. Por quê? Ele é campeão carioca invicto. E no Brasileirão, numa rodada contra o Cruzeiro, onde o Flamengo ganha de 1-0, o gol do Ronaldão era o aniversário do Flamengo. Então, naquele dia, o Flamengo ganhava com um gol dele e estava fazendo 100 anos. Jamais será esquecido e sempre vai ficar na história do Flamengo, né? E aí o Flamengo, os torcedores do Flamengo até fizeram uma musiquinha para ele, né? O Ronaldão é mal, pega um, pega geral. Bom, depois ele ainda roda para alguns clubes aqui no Brasil, né? Ele joga no Santos, onde ele é campeão, passa muito rápido pelo Coxa e na reta final da carreira dele ele chega na Ponte Preta. Na Ponte ele se, vamos dizer assim, estabiliza, fica ali até o final da sua carreira, né? É identificado totalmente com a cidade, tanto que mora lá até hoje. Família, filhos se adaptaram muito bem à cidade. Ele tem negócios lá, os filhos também estudaram tudo lá. E, cara, ele depois virou dirigente da Ponte, né? Depois de um tempo ele também parou, porque ele viu que o negócio não era tão, vamos dizer assim, legal, né? Teve algumas experiências e tudo, e não quis mais seguir como dirigente da Ponte. Bom, hoje já aposentado, ele administra as coisas, né, que ele conquistou durante a carreira, como imóveis, e também é empresário no ramo de latex.